Muito bem, gente. Muito bem, muito bem. Boa noite para todo mundo aí, tá? Sejam bem-vindos. Espero que todo mundo esteja bem de saúde aí, tomando seus cuidados, né? Se alimentando bem, se prevenindo. Água e sabão primeiro, álcool gel só em último caso, tá? Lembre-se disso. Água e sabão é melhor. Água, sabão e não tocar, manter distância, ainda são as melhores recomendações, tá? Espero que esteja todo mundo bem. E vamos continuar a nossa aula. Lembre-se que nós já estamos finalizando a unidade 2, tá? Em teoria, a gente já passou, tá finalizando hoje a unidade 2, quando a gente for falar da biomecânica, tá bom? Essa apresentação, eu estou fazendo as últimas correções, que hoje eu estava fazendo as últimas correções, eu vou salvar depois, vou disponibilizar lá no AVA, tá certo? E essa gravação da videoaula de hoje, eu vou ver se eu disponibilizo lá também no encontro, tá bom? Vai estar salvo lá. Então eu vou passar aqui um pouquinho os slides da aula anterior. Lembre-se de assistir, tá bom? Tem que ser assistido. A gente não pode perder tempo, gente. Lembre-se que esses tipos de ação que a gente está fazendo aqui é exatamente para que vocês continuem tendo as aulas, não percam conteúdo, tá? Isso está tudo de acordo com o Ministério da Educação, tem autorização. A faculdade está fazendo o máximo possível para que vocês tenham aula, tá? E como eu avisei, muito provavelmente vai ser nesse esquema na próxima semana, tá? E até que a gente saia da suspensão, a gente vai usar esse mecanismo aqui, que é o Teams, que é um aplicativo da Microsoft e que é um mecanismo que a empresa já usa. Então, a ferramenta da empresa. Então, a gente deve usar isso daqui para facilitar. Vocês viram que é fácil acessar, né? Beleza? Então, vamos dar início à nossa aula aqui. Vamos relembrar algumas coisas, tá? Eu vou passando os slides. Nós falamos da articulação do cotovelo, né? Falamos das estruturas ósseas que a compõem, tá certo? Falamos dos ossos, tudo direitinho. Eu queria abaixar essa barrinha aqui, mas aqui para mim não está aparecendo. Mas vamos seguir. Ver se tem a opção de ocultar aqui. Vamos seguir, dá para ver. Então, falamos aí do húmero, rádio, ulna, falamos dos encaixes, falamos dos movimentos, ok? Atualizando aí novamente, né? Nós temos aqui, ó, o cotovelo vai ser aqui, ó, a parte do húmero, tanto o capítulo quanto a tróclea. A tróclea se articulando aqui com a incisura, né, troclear, tá? O capítulo do húmero se articulando com a cabeça do rádio, tá? E a cabeça do rádio se articulando com a incisura radial aqui. Acaba que a gente tem 3 articulações formando esse complexo, tá? Sendo a principal mesmo do cotovelo, propriamente dito, né? Essa parte aqui, entre tróclea e incisura troclear, tá? Mas não que essas daqui não façam parte, tá bom? Falamos da cápsula articular, que é importantíssima, né? Porque ali nós vamos ter membrana sinovial por baixo, que vai estar liberando líquido sinovial, vai estar lubrificando e permitindo a movimentação, mas a cápsula vem por cima para que ela faça o reforço, né? E ela mantenha essas porções ósseas aqui juntas, ok? Então, ela é importantíssima. Aqui é a região anterior dela, tá? A região posterior, os ligamentos que vão estar associados ali juntamente, tá? Que vão também conferir estabilidade, tá bom? Medialmente e lateralmente. O ligamento anular ali na cabeça do rádio, né? Vou seguir adiante aqui, porque a gente já falou bastante nas outras aulas. Demos aqui uma grande importância para essa membrana interóssea que hoje nós vamos falar nessa aula, tá? Ela preenche o espaço entre rádio e ulna, tá bom? Ela vai ser importantíssima aqui na movimentação e na descarga de peso, entre outras, tá? Essa corda oblíqua que está sendo demonstrada aqui também ajuda nesse sentido, ok?
movimentos de pronação e supinação, né? Falamos que a articulação húmero-ulnar, ela tem um grau de liberdade, ela faz flexão e extensão, e lá dentro, entre a tróclea e a incisura troqueal, vai acontecer deslizamento e rolamento, igual a gente falou, tá? Da mesma forma que vai acontecer também entre a cabeça do rádio e o capítulo aqui, ó, também deslizamento e rolamento, tá? Os ligamentos colateral radial e colateral anal, ou colateral medial e colateral lateral, vão dar estabilidade junto da cápsula articular. Ela permite uma flexão de 145 graus, né, ativamente, uma extensão a gente considera 0 grau, o retorno, tá bom? Articulação radioulnar, que é uniaxial também, que é o que permite a pronação e a supinação, tá? Acontece ali na radioulnar proximal, porque nós temos a distal, tá? A articulação trocoide. O ligamento anular, ele vai prender ali a cabeça do rádio junto da ulna, tá bom? E vai permitir essa movimentação. O ligamento anular sendo mostrado aqui, tá? Isso aí tudo na aula passada foi falado. A radioulnar distal, né, que fica lá mais próximo do punho, né? Quando a gente entrar na unidade 3, que a gente fala de punho e mão, a gente vai dar mais atenção a essa articulação aqui, tá? Mas ela é importante aqui saber, porque do mesmo jeito que ela está proximalmente, né? Também temos ela distal e essas duas que vão movimentar na hora que o antebraço gera pronação e supinação. Belezinha? Aí até mostrei aqui uns movimentos e vamos falar depois a gente vai ter os músculos, né? A gente até citou na aula os músculos. Falamos da inervação, que é importantíssima conhecer, né? Temos aí nervos importantes passando, no radial, o mediano, o músculo cutâneo também, que não está representado na imagem. Aí isso aqui tudo em sala de aula a gente demonstrou. Fizemos um resumo aí dos flexores de cotovelo, extensores, os pronadores e os supinadores, tá? Aqui entra aquele videozinho esquemático da anatomia 3D, mas eu vou avançar, né? Aquelas dicas que a gente deu na aula de sala, tá? Aí, na aula passada, que vocês fizeram, acompanharam por vídeo aula, nós falamos da origem, inserção e ação dos músculos que cruzam aí o cotovelo, né? Demonstramos que alguns músculos são importantes porque alguns deles começam lá no ombro, né? Um pouquinho antes do ombro, lá no complexo do ombro, eles vão gerar movimento no ombro e no cotovelo. Vamos ter alguns músculos assim, e outros não, tá? Outros vão gerar movimento apenas no cotovelo. A gente deu o exemplo do braquial, que é esse músculo. Aqui você tem o bíceps seccionado, né? Parte de cima, parte de cima aqui, parte de baixo. E por baixo do bíceps nós temos o braquial, tá? Esse braquial, ele vai ter início lá, né? Na face anterior, tá bom? E tem inserção no processo coronoide e tuberosidade da ulna, tá bom? Então, ele vai ter essa origem e essa inserção, tá? Então, a ação dele vai ser flexão desse antebraço aí, flexão de cotovelo, tá? O bíceps braquial, que é conhecidíssimo, né? Ele tem duas porções, por isso é um bíceps, tá? Ele tem duas porções que vão se juntar num único tendão depois. Uma parte dele começa no tubérculo supraglenoidal, a outra no processo coracoide, e os dois se inserem lá na tuberosidade do rádio, fazem flexão do cotovelo e fazem supinação aqui do antebraço, tá? Eles vão ajudar junto do supinador, tá certo? O bráquio radial, né, que é um músculo até mais longo, ele se insere lá no processo estiloide do rádio, mas começa na crista supraepicondylar aqui, lateral do húmero, faz flexão do antebraço. Aí o músculo mais posterior, que é o tríceps braquial, ele tem 3 porções e por isso ele é um tríceps, tá? Então ele vai ter 3 origens e uma inserção. Aí vai ter origem aqui no tubérculo infraglenoidal, na parte inferior do tubérculo maior, na região posterior do húmero, na face posterior, vai se inserir lá no olécrano e ele faz a extensão do antebraço. O ancônio, né, que fica próximo ali
Ai, Jesus. Escapou aqui. Do olecra. Ó, tá na minha cara que é a palavra. O epicôndilo lateral do húmero, tá? Ele começa lá no epicôndilo lateral do húmero, né? E se insere na lateral inferior ao olecrano. Ele ajuda na extensão do cotovelo, estabiliza esse cotovelo lateralmente, tá bom? Durante a extensão. Importantíssimo. Depois vem supinadores, né? O próprio músculo já chamado de supinador. Ele começa no epicôndilo lateral do húmero, na face posterior da extremidade da una, se insere na face lateral do rádio, faz supinação do braço. Aí, gente, né, no trabalho eu até tinha perguntado, pedido para vocês pesquisarem sobre epicondilite lateral. Notem que uma inflamação do epicôndilo lateral pode afetar diretamente o músculo supinador, né? Pode afetar diretamente o ancônio, tá? Então, notem como isso pode afetar alguns músculos aí, né, com esse processo inflamatório. O pronador redondo, que tem uma porção humeral e uma porção nar, né? Ele vai se inserir ali na lateral do rádio, vai fazer a pronação do antebraço, auxilia também na flexão, pronador redondo. Pronador quadrado, que é um músculo menorzinho lá, né, na radionar distal, tá? Pronador também. Então é importantíssimo conhecer esses músculos, tá bom? E aí, for uma revisãozinha básica, nossa aula começa aqui, exatamente aqui, tá certo? Então, olha só, vamos falar da biomecânica desse cotovelo aí, tá? Então, quando a gente pensa no cotovelo, ele faz que movimento? A gente viu, flexão e extensão, ok? Então, meu cotovelo tá aqui, ó. Aqui ele tá flexionado, ó. Flexionei, estendi, beleza? Flexão e extensão. Eu não estou falando a pronossupinação do antebraço aqui, não. Estou falando da flexão e da extensão, tá? O movimento principal dele. E aí, o que acontece? Esse movimento, se a gente for pensar, da mesma forma que a gente pensou lá quando a gente estudou o ombro, a gente não consegue ficar muito sem esse tipo de movimento. Você entende? Então, por exemplo, quando a gente vai reabilitar um paciente, a gente vai ver. Uma das coisas que a gente faz na avaliação do paciente é saber que tipo de disfunção ele está apresentando, né? Então, digamos que o paciente teve uma epicondilite lateral, ou teve uma fratura na região do cotovelo, alguma coisa assim. E aí você vai pedir, você vai fazer movimentação ativa, ou seja, você vai pedir para que ele realize os movimentos do cotovelo, do complexo do cotovelo, por conta própria, e depois você vai fazer passivamente. A gente faz a avaliação e faz até comparativo dos dois movimentos para ver se eles têm a mesma qualidade, eles permitem a mesma amplitude de movimento, né? A biomecânica está preservada ou não, tá? Tudo isso a gente avalia. E uma outra coisa importante se perguntar para o paciente é que tipo de função do dia a dia que você não consegue fazer, né? Porque quando a gente vai ver, essa flexão do cotovelo aí, eu estou falando da flexão e a extensão, querendo ou não, por consequência, né, que é o movimento de retorno, ou ao contrário, quando é um movimento de extensão e a flexão é um movimento de retorno, vão ser usados em vários movimentos importantes do dia, tá? Exemplos, ó, empurrar qualquer objeto, né? Então, quando você vai empurrar um objeto, você flexiona o cotovelo, para que você tenha, né, ao fazer a extensão, né, você tenha força para movimentá-lo. Levantar objeto, pentear, né, pentear cabelo, ó, não estou fazendo flexão de cotovelo, como é que eu vou alcançar a minha cabeça aqui, se o cotovelo está estendido? Eu vou ter que ter um escovão, né, um cabo gigante para poder pentear esse cabelo com o cotovelo estendido. Então é um pouquinho impossível se a gente não tiver isso. Comer, imagina seu braço travado em extensão e você tendo que comer. Você vai ter que ser alimentado por outra pessoa, provavelmente, porque você não vai conseguir alcançar sua boca, né? Entre outros movimentos, gente. Então, assim, é um movimento importantíssimo, da mesma forma que a extensão vai permitir você fazer arremesso, você fazer alcance, certo? Imagina que eu estou com o braço aqui, ó, travado em flexão, né? O cotovelo aqui, ó, tá travado em flexão. Tem um objeto afastado de mim. Como é que eu vou
conseguir alcançá-lo, né, eu vou ter que levar meu corpo o mais próximo possível, porque meu movimento está travado, certo? Então, para alcançar, eu tenho que executar a extensão de cotovelo. Para puxar, eu tenho que partir do ponto de extensão, né, para fazer a flexão e conseguir. Então, são movimentos aí, esses dois movimentos, essa movimentação do cotovelo é importantíssima para o que a gente chama de atividade de vida diária, né, ou atividades instrumentais, né, que é um pouquinho mais complexa, mas é importantíssimo que o paciente esteja realizando isso, tá? Então, a avaliação vai ter que vir perguntas importantes numa avaliação ao paciente. Eu vou ter que perguntar para esse paciente, olha, qual movimento que você não está conseguindo fazer, que função você não está conseguindo fazer, para que a gente consiga entender o quadro dele e saber o que avaliar, seja a amplitude, seja a força, seja a qualidade articular, o que for, tá? Tudo isso tem que ser observado, tá certo? Vamos seguir aqui. Então, o cotovelo, ele consegue, você consegue levar ele, né, dentro de uma normalidade, tá, gente? Na movimentação passiva, ele permite uma amplitude máxima de menos 5 graus, além da extensão neutra, a 145 graus de flexão. Então, vamos exemplificar, tá? Vou afastar aqui para todo mundo ver um pouquinho, tá? Então, passivamente, ou seja, o paciente não vai fazer a contração muscular, tá? Ele vai estar com o braço lá totalmente relaxado e eu vou trazer o braço dele em flexão. Eu espero alcançar aqui, né, até 145 graus, tá? Isso com o paciente relaxado. Então, é uma movimentação passiva, ok? E na extensão, aqui meu braço não está relaxado, tá? Mas se eu tentar soltar o braço aqui, ó, a gente espera que o cara consiga fazer, além do ponto zero, aqui além do ponto zero de extensão, ele fazer pelo menos 5 graus, tá? Fazer pelo menos 5 grauzinhos aí. Tá? Isso é o que dá dentro da normalidade. Até tinha um colega lá da sala que ele conseguia ativamente levar um pouco mais. Pode ser natural, é o que a gente falou, tá? É esperado, mas com movimento passivo. Porque quando o movimento é ativo, você tensiona a musculatura, tensiona a pele, e aí fica um pouco mais difícil de alcançar, tá? Por isso que eu falei, na avaliação do paciente, isso tem que ser testado ativamente, com ele fazendo por conta própria, e passivamente, o braço dele relaxado, e você vai fazer a movimentação, tá? As atividades comuns da vida diária usam um arco funcional mais limitado. Usa normalmente entre 30 a 130 graus de flexão. Vamos lá. Então, aqui, ó, mostrando novamente. Tá aqui o ponto zero, tá? A extensão completa aqui. Então, se eu partir daqui, ó, eu vou fazendo a flexão, digamos que aqui seja 30 graus. Então, naturalmente, no dia a dia, o arco de movimento para essas atividades funcionais, o arco funcional que eu uso, ele começa aproximadamente aqui de 30 graus e vai até 130, tá? 30 graus a 130, ok? Então, funcionalmente, é esse arco de movimento que a gente usa, tá certo? É esse arco de movimento aí que a gente vai usar. Em casos de perda, né, extremo do movimento, o cotovelo tende a apresentar uma deficiência funcional mínima, ok? Ele tende a apresentar uma deficiência funcional mínima. Pode ser que um paciente, por uma fratura e tal, ele chegue, ele diminua a amplitude de movimento, de repente ele não consegue fazer o zero completo? Pode, mas eu consegui recuperar pelo menos essa parte do arco funcional para ele, de 30 a 130, por exemplo. Então, poxa, já é um avanço. Muitas das funções diárias ele vai conseguir realizar, mesmo não tendo essa amplitude completa, chegando até o zero ou chegando aos 145. Mas se ele tiver ali um arco entre esse 30 e 130 graus de movimento de amplitude, ó, vai ser excelente, tá? Então, vamos pensar. Se de repente eu não conseguir recuperar o total, pelo menos que esteja dentro desse arco que a gente chama de funcional, porque aí o paciente vai conseguir fazer a maioria das suas funções com aquele braço, ok? Vamos lá. Então, olha só, o livro de vocês até representa isso, tá? Nós vamos ter aqui, ó, um arco funcional de 30 a 130, ok? E aqui, ó, você pode avançar, tem
chegar ao 145 é a normalidade, chegar ao zero e ultrapassar o zero fazendo menos 5 aqui. Pode acontecer? Isso é natural. Mas digamos que o paciente teve uma fratura importante na região do cotovelo, e aí depois por uma, sei lá, uma deposição óssea aqui a mais, um processo cicatricial, deu uma travadinha e ele não consegue chegar ao zero, cumprir esse de 30 até zero, ou 30 até menos 5, entendeu? Ou pode ser até menos, de repente ele travou nos 20 e não consegue chegar a zero, ok. Funcionalmente, isso só vai atrapalhar ele se ele necessitasse muito de chegar aqui nesse ponto zero, tá? Talvez atrapalhe na execução de uma atividade física, por exemplo, fazer uma barra, né? Pendurar lá na barra para fazer flexão, né? Talvez, mas ele pode conseguir fazer sem fazer a extensão total, tá? Então, isso vai ter que ser avaliado também. Beleza? Então, vamos lá. A articulação húmero-ulnar é localizada entre a incisura troclear, como a gente já falou, e a tróclea conversa do húmero, tá? Então, húmero e ulna se articulam, né? Através do quê? Da incisura troclear, como a gente já falou, e a tróclea do húmero, ok? Nós vamos ter uma cartilagem hialina ali que pega 300 graus da superfície articular da tróclea, porém cobre somente 180, tá bom? Da incisura troclear. Vou explicar isso na imagem a seguir, tá? No plano sagital, a congruência natural é o formato da articulação do húmero, né? Da articulação húmero-ulnar, vão limitar a movimentação, tá? O que eu quero exemplificar aqui? Então, olha só, vai ter aqui, pensa que o húmero foi cortado pela metade e a gente só está vendo a articulação da ulna com ele, tá? Articulação húmero-ulnar, tá bom? Então, você tem a tróclea aqui, tá vendo? Você tem a cartilagem hialina, que a gente fala, gente, que é a cartilagem articular. Então, se você vê esse nome, cartilagem hialina, tá? É a cartilagem articular. É a cartilagem que vai fazer contato, né, de uma articulação, de uma parte óssea com a outra. É aqui que o líquido sinovial vai estar lubrificando, para que essa cartilagem não se desgaste e a gente entre em um processo de artrite ou artrose, tá? Então é aqui que vai estar, beleza? Ela tem ela cobre quase que toda, tá? Quase toda, beleza? E ela faz contato conforme o osso vai fazendo movimento, beleza? Notem que nós vamos ter aqui coxins adiposos aqui para fazer amortecimento, né? A fossa coronoide, na fossa do olecrano, a membrana sinovial está aqui, que vai lubrificar, e nota que ela tem dobrinhas exatamente para permitir a movimentação de extensão e flexão, tá? E é aqui que nós vamos ter essa movimentação, beleza? E olha, notem, isso aqui, tá? Essa aula é baseada na aula 2.3, tá? Depois vocês podem olhar, eu peguei até as mesmas imagens lá para explicar para vocês. No momento em que nós temos uma extensão de cotovelo, né, uma extensão de cotovelo aqui, nós vamos ter na região posterior aqui, ó, a musculatura extensora vai estar mais relaxada, ok? Ela vai estar mais frouxa ou contraída até, né? E a cápsula articular na região posterior também. Em contrapartida, a cápsula articular na região anterior vai estar tensionada, a musculatura flexora vai estar tensionada e a pele, né, a derme como um todo vai estar tensionada. Façam o teste aí, estenda o cotovelo, tá? Ativamente e palpem a região aí da sua, né, da dobrinha do cotovelo aí, e vocês vão sentir isso. Palpem anteriormente e palpem posteriormente. Você vai sentir até que a pele lá atrás está solta, né, lá do cotovelo, ok? Diferentemente, quando eu faço uma flexão de cotovelo, aí é o contrário, ok? Vai ser o contrário, ó. Então, ó, eu flexionei, toda a região posterior vai se tensionar. Então, eu tenho o que tensionando? Eu tenho o nervo ulnar que está passando ali, eu tenho, né, ligamento colateral medial, as fibras posteriores dele vão se tensionar, né? Vamos ter a região da cápsula posterior vai tensionar, a musculatura extensora vai tensionar, tudo fica tensionado, tá? Na região posterior. Já na região anterior, aí eu vou ter, ó, a cápsula articular na parte anterior vai estar mais frouxa,
os flexores, a musculatura flexora vai estar mais frouxa, tá? Então, tudo isso vai acontecer, beleza? Então, lembrando aqui também que, lembrem que o movimento vai acontecer por deslizamento e rolamento. Esses daqui são movimentos acessórios, ou movimentos artrocinemáticos, né? Artrocinemática da articulação, tá? Se esses movimentos estiverem diminuídos, muito provavelmente o movimento fisiológico, que é o que a gente vê, flexão e extensão, vão estar também diminuídos, tá bom? Estamos entendidos aí? Vamos seguir aqui. Vamos falar da húmero radial agora. Então, a gente viu húmero ulnar. Vamos ver a húmero radial, tá? Ela é constituída pela fóvea, em formato de taça, ok? Da cabeça do rádio e do capítulo de conformação redonda inversa, tá bom? E aí, nessa articulação, nós vamos ter, durante a extensão e a flexão, vamos ter também rolamento e deslizamento da fóvea do rádio pela superfície convexa do capítulo, que a gente também mostrou naquela anatomia 3D, que eu já passei o canalzinho para vocês podem olhar lá, tá? Videoaula do Rogério Gozzi também, que eu já passei o canal para vocês, gente, excelente, procurem, tá? Vai ajudar a esclarecer muita coisa, tá? Então, no momento em que vai ocorrer a flexão ativa, a fóvea radial ela é fortemente tracionada no capítulo pelos músculos em contração, tá bom? Olha só, agora o corte é outro. Agora a gente vai focar em rádio e vai focar em húmero, tá bom? A una vai estar aqui embaixo, beleza? Mas aí, olha só, no momento em que eu flexiono, tem a flexão, o rádio, a cabeça do rádio, ó, vai deslizar sobre o capítulo, rolando e deslizando. Aí a gente tem aquela mesma ideia, cápsula anterior, musculatura flexora, vai estar todas elas se afrouxando, se dobrando, né? Eu tenho tensionamento aqui do ligamento colateral ulnar e da cápsula posterior, tá? Então a gente tem que lembrar disso, tá? No momento que o paciente faz uma flexão e aí ele sente uma dor no cotovelo, a gente vai ter que pensar nessas estruturas que estão se tensionando, ok? Se o paciente faz uma extensão, ele provavelmente vai sentir dores, né? Se tiver algum problema com alguma estrutura dessa na região anterior, eu vou ter que pensar nessas estruturas que estão sendo tensionadas no momento de extensão. Aqui está na flexão, tá? Vamos lá. O rádio e a una, eles vão ser ligados pela membrana interóssea, que eu falei que é importantíssima nessa aula aqui a gente lembrar. Essa membrana interóssea, ela vai ter 3 funções a princípio, tá? Primárias. Então, primeiro, ela vai unir o rádio à una. Isso aí já é claro para a gente desde que a gente citou, tá? Ela une rádio à una, o que mantém uma estabilidade entre os dois ossos, ok? Ela vai proporcionar uma adição estável para vários músculos extrínsecos da mão, e a gente vai explicar nos slides seguintes isso. E ela também vai compor um mecanismo de transmissão de força próximo ao membro superior, tá? Vamos explicar isso melhor. Então, unir o rádio à una é fácil. A gente já viu a anatomia dela e tudo mais, né? Vamos entender por que a questão de proporcionar adição estável para vários músculos extrínsecos, tá? Beleza? A maior parte dos músculos flexores do cotovelo, né? E quase todos os supinadores e pronadores possuem inserção distal no rádio, tá? A gente viu as origens e inserções lá, tá? Então, quando a gente tem contração do músculo flexor, eles vão puxar o rádio, né, na região proximal contra o capítulo do húmero, tá? Essencialmente quando a flexão parte de uma extensão quase completa do cotovelo. Então, essa membrana interóssea, ela vai ajudar a dar uma estabilidade para esse músculo, ok? Para que ele contraia de forma correta. E a mecânica aplicada em cima de rádio una, as forças sejam dispersas corretamente e ele faça uma contração mais efetiva, tá certo? Outra coisa que a gente tem que entender, quando a gente fala lá que ela vai compor um mecanismo de transmissão de força, é o seguinte: 80% da força de compressão que cruza o punho ocorre através da articulação radiocárdica,
Vamos explicar. Então, digamos que eu faça... Eu estou deitado no chão, tá? Em prono, ou seja, decúbito ventral. Explicando melhor, barriga para baixo. Estou deitado de barriga para baixo. Vou apoiar minhas duas mãos, certo? Para que eu possa fazer uma flexão de braço aí, tá? Para me levantar. Quando eu apoio essa mão no chão e eu exerço força, exerço carga, 80% da força que eu estou fazendo de compressão ali, né, ela cruza o punho através da articulação radiocárpica que a gente vai estudar quando a gente falar de punho, na unidade seguinte, tá? Mas a articulação entre os ossos do carpo e o rádio, ok? Beleza. 80% da força passa ali. Aí 20% da força que não necessariamente está passando ali, ela transpõe o punho na porção medial e, pelo meio dos tecidos moles, né, especialmente a membrana interóssea, tá? Ela vai ajudar, por causa da formação e da direção das suas bandas, né, que são né, em oblíquo, elas vão ajudar a dispersar essa força para a una, né? E com isso, o que acontece? Eu não sobrecarrego a articulação, tá? Então, existe uma biomecânica aí muito bem feita. Então, olha só, quando você tem um apoio de força, né? Digamos aqui, ó, pega o exemplo aí da pessoa que está apoiando a mão no chão para poder se levantar, né? Então, ó, força de compressão. Lembra que quando eu exerço uma força contra o chão também exerce uma força contra mim, tá? Terceira lei de Newton, tá? Para cada ação, nós temos uma reação igual e contrária, tá? Então, eu estou tendo uma força de compressão. Isso vai ser jogado aqui, ó, para o rádio, e em parte essa força vai ser redistribuída através da membrana interóssea para que eu não sobrecarregue as articulações do cotovelo, por exemplo, e nem a articulação de punho, tá bom? Então, ela vai ajudar a dispersar essas forças aí, especialmente por conta dessa membrana interóssea que está passando aqui, ok? Então, por isso que ela tem essa função primária, ela é importantíssima na biomecânica aí. Agora, imagine a situação de um paciente que teve alguma lesão, de repente teve uma fratura, luxação da cabeça do rádio, né? Luxou, uma luxação da cabeça do rádio aqui, o rádio saiu do lugar, luxou. Aí nessa puxada ele seccionou parte da membrana interóssea ou, sei lá, rompeu ela completamente, né? Digamos que naturalmente ela não, por algum outro problema, alguma outra condição, essa membrana ela não se restitui, ok? Ela não se religa. Você concorda que biomecanicamente essa força que vai ser aplicada depois aqui, ó, ela não vai estar bem distribuída entre os dois ossos. Eu vou sobrecarregar uma das articulações, ou a rádio ulnar proximal ou a distal, ou até mesmo a radiomeral, ou de repente a radiocárpica, tá? Nós temos aqui um sistema de dispersar forças, né, e equilibrar forças naturalmente. Mas se eu tenho uma lesão de qualquer um desses mecanismos aqui, eu posso ter problemas depois a longo prazo. Eu posso sobrecarregar a articulação numa movimentação errada, tá? Então isso aí vai ser importantíssimo para que a gente possa entender a situação de pacientes também, tá? Então olha só, as principais direções das fibras da membrana interóssea não são alinhadas para resistir forças distalmente aplicadas sobre o rádio, tá? Então, ela exatamente é feita nessa forma em diagonal para facilitar isso, tá? Vamos dar um exemplo aqui. Quando se carrega uma mala pesada com o cotovelo estendido, o movimento carrega uma força de distração quase que inteira através do rádio. Olha só, eu não estou falando de força de compressão, ok? Força de compressão seria você apoiar a mão e empurrar para ficar em pé. Nós estamos falando do contrário, estamos fazendo uma força de distração. Coloca um peso muito grande aqui na sua mão e vai carregar. A força está indo, não está indo mais nesse sentido aqui, ele está indo para baixo. Então, eu estou distraindo, eu estou afastando, ok? A força de puxar, tá bom? Então, nessa hora que o exemplo aqui da mala pesada, né? O que acontece? Nós temos relaxamento da maior parte da membrana interóssea, certo? Ela relaxa.
Nós temos estiramento do cordão oblíquo, que a gente mostrou lá atrás, e do ligamento anular, da cabeça do rádio. Notem como isso é importante. E eu tenho contração do bráquio radial e outros músculos envolvidos na ação que vão auxiliar, né, manter o rádio e a carga firmemente contra o capítulo do húmero. Então, eu vou ter contração dessa musculatura do bráquio radial e outros músculos que vão estar passando aqui com relação a punho, tá? Para que mantenha eu consiga fazer sustentação dessa força. Notem que é uma força, agora ao contrário, ela tá uma força que tende a afastar as faces articulares, tá? Então, para que eu faça resistência, eu vou depender, né, da musculatura. E aí a gente vai citar até uma disfunção logo em seguida, que acontece muito em criança, tá? Então, notem como as forças vão se dispersar de forma diferenciada, tá? Uma coisa é eu ter força de compressão, tá? Eu comprimo, então é como se minha mão está aqui, tá? Ó, minha mão está aqui e eu tenho uma força atuando para cá. Aí agora, quando eu seguro alguma coisa pesada, eu tenho uma força atuando para lá. Então, como se eu estivesse tracionando as estruturas ósseas, tá bom? E é assim que vai acontecer. Bráquio radial vai entrar em contração, outras musculaturas aqui que vão estar atuando nessa região vão entrar em contração exatamente para manter a posição, tá? Tanto que você vê que todo mundo carrega, por exemplo, uma mala pesada, um balde com água, né? O pessoal geralmente vai carregar em um braço só e estende o cotovelo, porque fica muito mais fácil, né? A gente fecha a parte, fecha cadeias, né, do cotovelo e fica mais fácil de sustentar. Você tentar sustentar um balde de água com o cotovelo flexionado é um pouco mais difícil. Você tem que ter muita força, musculatura de bíceps, né? Os flexores de cotovelo aí vão ter que estar em dia, né? Bem trabalhados. Entendido aí? Então, olha só. Vamos falar da pronossupinação agora. Então, olha só, no momento de supinação, notem como nós temos vários músculos atuando. Nós falamos aqui, por enquanto, dos que estão na região do cotovelo, tá? Nós vamos ter, por exemplo, músculos como o extensor longo do polegar, né? O extensor do índex, né? Do primeiro dedo aqui, especialmente. Eles vão estar, esses músculos extensores vão atuar também no momento que eu faço uma supinação, tá? Mas, por enquanto, a gente falou só do musculatura de cotovelo, aqueles da aula passada, ok? Então, todos eles vão atuar no momento de uma supinação. No momento da pronação, nós vamos ter os pronadores, o redondo, o quadrado, aí nós temos o flexor radial do carpo, que a gente não citou, mas ele vai atuar também, tá? E notem que aqui nós temos o eixo de movimento, tá? Isso aqui no livro de vocês especifica melhor. Né? O eixo de movimento da pronossupinação ele é em diagonal, ele não é em cima de um único osso. Tá? Lembre que rádio está girando por cima de unha. Tá? Então, esse eixo ele fica um pouco diferenciado. Está representado aqui por essa linha pontilhada aqui e aqui. Tá certo? Então, nota como as forças vão atuar. Okay? No momento, por exemplo, que eu faço uma pronação, que está jogando carga no sentido aqui do epicôndilo medial, querendo ou não, vou ter que fazer uma contração dos supinadores, dos que estão lateralmente, para poder segurar a carga dessa pronação. Mesma coisa do contrário, na supinação, como tem toda essa musculatura contraindo e jogando para lateral essa movimentação, na supinação, as estruturas mediais também vão ter que fazer um trabalho sinérgico aí, né? Contraindo, estirando e alinhando a movimentação, beleza? Aí, o livro lá, eu peguei aqui, ó, o quadrinho, lá do livro, estruturas que podem restringir a supinação e a pronação, tá? Então, a supinação limitada, eu posso ter limitação da supinação por quê? Pelo pronador redondo, pelo pronador quadrado, pelo complexo triangular de fibrocartilagem, que a gente não citou ainda, mas ele fica exatamente na região do punho, tá? Isso provavelmente vai ser estudado, vai ser citado nas próximas unidades. Principalmente o ligamento capsular palmar da articulação radiodistal, ok? Que está aqui, se não me engano, dentro do complexo. Na pronação, vamos ter limitação através do bíceps, ok? Dos músculos supinadores, ok? E aí, o complexo
triangular de fibrocartilagem também vai entrar, principalmente o ligamento capsular dorsal, tá? Mas isso a gente vai estudar com um pouco mais de situação. Lembre, ligamentos e músculos e cápsula, muitas vezes, também vão fazer o papel de limitação de movimentação articular, para que a gente, para que a gente não leve isso além da amplitude de movimento e gere uma lesão nessas estruturas. Tá, beleza? Seguindo aqui. O livro também lá vai citar que a amplitude total de movimento da pronação, a partir da posição de supinação máxima, é levemente menor que 180 graus, né? Média de 170 graus aí, tá? Pode variar, gente, de pessoa para pessoa, tá? Mas o importante é que a gente saiba qual que é a amplitude permitida, tá? Se acontecer pronação ou supinação com o cotovelo estendido, também ocorrerá a rotação medial lateral do ombro. Então, quando a gente vai avaliar um paciente, a pronação e a supinação dele, a gente também avalia essa amplitude prono-supinação com o cotovelo em flexão, entendeu? Então, uma coisa, ó, vou afastar aqui um pouquinho, tá? Para a galera poder ver. Uma coisa é eu avaliar, né, supinação e pronação com o cotovelo estendido. Outra coisa é eu avaliar com cotovelo flexionado, tá? Então é importante observar essas questões, tá? Porque quando o paciente está com o cotovelo estendido, na hora que ele fizer a pronação e a supinação, de repente está menos, né? A ADM está diminuída, ele pode compensar com um giro de ombro, tá? Então o ombro, de repente ele vai fazer uma supinação e aí ele joga uma rotação interna de ombro. Ou, quando ele faz a supinação, ele vai fazer a rotação externa de ombro. Pronação, aí faz a rotação interna. Ele faz a supinação e faz a rotação externa de ombro, tá? Isso pode haver uma compensação e a gente acha que está dentro da amplitude de movimento que é o esperado, mas às vezes estava diminuída. Então, é importante a gente avaliar essa pronospinação, especialmente com o paciente com flexão de cotovelo. Então, né, sentado, o braço apoiado em flexão, por exemplo, em cima de uma mesa, né, tendo um apoio ali, de uma almofada e tal, né? Então, colocar ele flexão de cotovelo com o cotovelo colado, né, na lateral do tronco, tá bom? Então, ficando de pé para demonstrar aqui, ó, é isso daqui, ó, vendo, ó, colado, tá? Aí eu avalio a partir daqui, ó, o que ele fez de supinação e o que ele fez de pronação, tá? Supinação e pronação. E como eu falei, ó, se eu tiver com o braço estendido, eu faço a supinação e faço uma rotação externa de ombro. Faço pronação e faço uma rotação interna de ombro. Então, tem compensações e aí os dados podem estar alterados por causa disso, tá bom? Então é importantíssimo, fica a dica aqui para quando você for pensar numa avaliação de cotovelo, tá bom? Vamos falar de algumas disfunções aqui, então. O livro ele vai citar algumas, tá? Depois a nossa atividade, vai ter uma atividade 2 de parcial, né? Eu vou passar para vocês ao final aqui, e aí vocês vão ver que vocês podem pesquisar mais algumas, tá bom? Inclusive lá no livro didático vocês têm um link para alguns outros artigos, tá? É importante que vocês vejam isso. Mas vamos falar, disfunções ou lesões do cotovelo, do antebraço, podem gerar alteração biomecânica, claro, assim como qualquer outra articulação, gente, do corpo, tá? Uma disfunção ou lesão pode gerar alteração biomecânica. Então, é uma articulação que não vai estar alinhada, uma articulação que vai estar se movimentando de uma forma sem congruência, tá? Pode estar havendo desgaste, pode não estar tendo tanta efetividade biomecânica da alavanca, ok? Então, isso tudo pode acontecer a partir de uma lesão de disfunção de cotovelo, por exemplo, e qualquer outra articulação, tá? Por exemplo, o livro ele cita cotovelo de arremessador, tá? O movimento de arremesso ele gera estresse em valgo significativo no cotovelo, tá bom? Sequencialmente no ligamento colateral medial. Vamos explicar?
Então, olha só. O cotovelo está aqui. Vou levantar. Está aqui meu cotovelo, certo? Aqui é lateral, vocês concordam? E para cá é medial, certo? Então, o estresse em valgo, o que acontece? Eu vou gerar um estresse exatamente nessa lateral de cotovelo, tá? Então, o que acontece? O cotovelo ele faz este movimento. Mas imagina que unirádios sendo deslocados lateralmente, como se fizesse. Pensa numa boca bocejando, faz de conta que é uma boca. A boca vai abrir como? Espera aí, vou tentar fazer aqui. Ela vai abrir assim, né? Ela vai abrir desse lado. Imagina as duas estruturas aqui abrindo. Se eu afasto dessa forma, o ligamento que está nessa região ele vai ser tensionado demais, tá? Então, colateral medial. Pode acontecer aqui também? Pode, tá? Pode acontecer que deu tensionar em varo e aqui, da mesma forma, ser tensionado e abrir, ok? Então, imagina a pessoa fazer um movimento de arremesso. Por exemplo, os jogadores de beisebol aí, né? Que é um esporte lá dos Estados Unidos, mais comum nos Estados Unidos, Japão, Cuba, pessoal, Panamá, o pessoal joga mais aí. O Brasil nem tanto, né? Mas eles fazem arremesso. Pensa no arremessador, o cara que fica lá no meio lá do diamantezinho lá do campo, e ele faz arremesso, 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 um atrás do outro, tá? É lógico que ele é trabalhado, né, gente? O cara vai fazer reforço muscular, ele faz todo um treinamento, né? Biomecânico, fisiológico, para poder suportar isso. Mas lembre-se, quanto mais uso, mais desgaste é possível, ok? Quantos arremessos esse cara faz num treino? Quantos arremessos esse cara faz num jogo? Né? Então, é repetição. Tá? Isso pode gerar problemas, gerar um estresse ali. Então, esse estresse repetitivo pode acometer esses atletas, por exemplo, do beisebol, né? Do iniciante ao profissional. Do iniciante ao profissional. Tá? Em casos que tiver rompimento, né? Aí a cirurgia vai ser indicada. A gente pode ter, já dando uma fala aqui, a gente pode ter um rompimento grau 1 desse ligamento, né? Grau 1 é rompe fibras nível microscópico, tá? Grau 2 é um rompimento parcial, então a gente pensa aí até metade do ligamento rompeu, e grau 3 seria completo. Então, grau 3 completo, só cirurgia. Grau 1 e grau 2, a gente consegue tratar com repouso, fisioterapia, né, trabalhando o tempo de remodelação aí do ligamento e cicatrização dele, para poder trazer de volta, ok? Mas grau 3 rompeu, cirurgia. Se o cara quiser continuar a ser atleta aí, ele vai ter que fazer cirurgia e bola para frente, tá? E aí que eu queria mostrar para vocês alguns gifzinhos aqui. Olha essa imagem. Aqui o cara colocou, ele colocou em sequência a imagem do cara. Notem a posição, ó. O cara sai do movimento no plano horizontal para fazer um arco de movimento quase por cima da cabeça para lançar. No momento que ele faz esse lançamento aqui, que ele joga o braço assim, diagonal, no sentido medial, ele estressa o ligamento lateral. Lateral não, desculpa, medial, tá? Ele estressa o movimento medial, tá? Quando ele faz esse lançamento. Beleza? E aí, ó, o movimento tá... Esse movimento, ele abrange todos os movimentos de ombro e cotovelo. É um somatório, é um movimento bem complexo para ser estudado, tá? Mas no resultado final, quando ele dá a pancada final, que ele tem que fazer um lançamento, ele tem que sair de uma flexão para uma extensão de cotovelo, né? E aí você pode estressar esse ligamento colateral medial e, no momento repetitivo, uma hora romper, tá? Aí eu quero até mostrar uns gifzinhos aqui. Eu não sei se vai rodar. Deixa eu ver se vai rodar aqui. Eu queria mostrar, na verdade, aqui, as formas que cada um vai ter um lançamento. Mas eu acho que não vai rodar. Eu coloquei aqui o gifzinho, mas não vai rodar. Queria mostrar que existe uma diferença entre esse cara aqui, esse e esse na hora de lançar, tá? Eles podem lançar, existem vários tipos de lançamento lá no beisebol, né?
rápido, em curva e tal, e dependendo da movimentação que ele fizer, essa bola ganha esse efeito que ele quer. Fazendo um cálculo rápido aqui por cima, só um minuto aqui que eu vou olhar na calculadora. Eu não me lembro quanto pesa essa bola de beisebol, mas ela é bem pesadinha. Ela é mais pesada que uma bola de tênis, porque ela tem várias camadas de couro, né? E ela é mais pesadinha que uma bola de tênis, por exemplo, tá? E aí, essa bola ela ganha, além do peso, o cara tem que fazer mais força para arremessá-la, tá? Ela não é pesada igual também demais, tá? Mas ela pesa um pouquinho aí, tá? É, esses caras aí, o arremesso mais lento deles aí é o equivalente a 90 milhas por hora. Fazendo um cálculo aqui, é mais ou menos, esses caras, toda vez que eles arremessam a bola aí, é pelo menos 100 km por hora. 90 milhas por hora multiplicado aí, fazendo a transformação para quilômetro por hora, dá 140 km por hora. Aí eu te pergunto, você pegar uma bola de determinado peso, que deve ter, eu acho que a bola de beisebol, ela deve ter por volta de umas 500 gramas, tá? Se você pegar uma bola dessa, para colocar ela nessa velocidade, quanto de força você tem que saber, você tem que fazer? Imagine aí. Estou pesquisando aqui rapidamente. A bola de beisebol, ela é bem mais pesada que a de tênis, como eu falei. Ela pesa por volta de 150 gramas. Não é tanto peso assim, mas na hora de lançar, a força tem que ser o equivalente. Para o cara arremesse a 100 km por hora, ele tem que exigir uma força bem grande para colocar essa bola em deslocamento, tá? Então imagina, a força para chegar nessa velocidade que o cara tem que exercer, e repetindo, 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 como que não vai ter lesão? Como que não vai ter lesão nesse cotovelo, tá? Eu queria demonstrar aqui, mas infelizmente não rodou. Não sei por quê. Deveria rodar. Mas depois vocês procurem vídeos, GIFs animados, vocês vão entender. Então é uma lesão muito comum nesse arremessador aí de beisebol, tá? E outros esportes também que tem algum tipo de arremesso assim, o cara pode ter, tá? Pode ter. O livro também ele vai citar a síndrome do estiramento do cotovelo. Pode ser chamado também lesão do cotovelo puxado ou cotovelo da ama seca. É um puxão forte no antebraço. E esse puxão faz com que a cabeça do rádio ela seja tracionada pelo anel do ligamento anular, tá? Por meio da força têncil, né, aplicada no antebraço. Ocorre muito frequente em crianças no período da pré-escola. Por quê? Como a criança está em fase de crescimento e desenvolvimento, a cabeça do rádio dela, a cabeça do rádio dos braços dela, não tem tanta diferença com relação ao colo. Então você tem a cabeça do rádio, logo abaixo do rádio você tem um colo, né, como se fosse um pescocinho, né, para diferenciar. Então essa formação não está finalizada, não está bem formada essa diferenciação. Então o ligamento anular que envolve a cabeça do rádio, ele pode tracionar essa cabeça do rádio, tá? Isso pode gerar uma luxação até da região do cotovelo. E aí, gente, entra aquela famosa brincadeira que não deveria ser feita com criança nenhuma, tá? Não deveria ser feito com criança nenhuma, de segurar ela pelas mãos e girar ela, tá? Pode acontecer, ó. Você tem aqui ó, o peso da criança, o peso da pessoa, aí você faz o movimento rotativo, aí você calcula pela inércia e tudo mais. Ó, o peso da pessoa, né? O peso, você vai estar jogando o seu peso. Quando a criança está indo, como ela está girando, está indo nesse sentido, né? Vai ter uma força centrífuga atuando, né? Ela vai tender a ser jogada para fora desses movimentos circulares que você está fazendo. Então, o seu peso vai estar exercendo força em cima dessa articulação radionar dela. E aí você pode gerar lesão, até mesmo uma luxação da cabeça do rádio aqui na criança. Então, fica uma dica, não brinquem com criança desse jeito. A gente sabe, eu já brinquei desse jeito com criança, muito tempo atrás, antes da fisioterapia. Brincaram comigo desse jeito, mas faz várias vezes para você ver se ela não vai começar a sentir dor. Eu até dei um exemplo, uma vez houve vontade de pegar um camarada lá de Cascudo, que meu sobrinho veio visitar a gente, que tô com os braços doendo, não sei o que, isso aqui.
Ah, porque eu tava brincando com fulano, brincando de me rodar, sabe? O menino tinha, na época, 4, 5 anos de idade. Então, imagine. Então, não façam isso. Da mesma forma, o pessoal sempre dá dica, gente. Evita de pegar a criança assim. Eu sei que, às vezes, a criança está aprendendo a andar. Eu tenho mesmo, meu filho fez 2 anos de idade ontem, né? Ele já anda e tal, mas às vezes ele quer andar de mão dada com a gente e anda assim, tá? Então, evitar. A gente tem que tentar evitar de puxar a criança assim. Então, é melhor você dar uma inclinadinha em você, dar uma dobrada de joelho aí, inclinar a coluna, acabar com a sua coluna um pouquinho para não tracionar demais o bracinho dele, tá? É, mas tentar evitar esse tipo de coisa, né? Brincar rodando, brincar levantando, tá? Isso pode gerar problema, tá? É muito sério isso daí, a criança vai sentir dores, pode gerar deformidade, então evitar esse tipo de coisa, tá? Fica a dica aí para todo mundo. E aí, o livro também cita a questão da paralisia de tríceps, tá? E aqui ele dá o exemplo da quadriplegia. O que é quadriplegia? Ou tetraplegia, né? É a mesma coisa. Quando você tem uma lesão cervical, né? Uma lesão medular, uma lesão da medula, na altura ali, por exemplo, ele fala da C6, que porque a raiz nervosa de C6 ajuda a inervar tríceps, né? Uma plegia, a gente fala que é uma diminuição grave ou abolição de qualquer função motor e sensorial abaixo daquela raiz nervosa da lesão. Por exemplo, se foi lesado lá na altura da raiz nervosa C6, então, daquela altura para baixo, nós vamos ter perda grave da sensibilidade e do movimento, ou perda total, 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 total. Quando eu falo grave, é quase nada. Você imagina quase nada. E o nada, tá? Pode ser quase nada ou nada. Beleza? E aí sim, paralisia total do tronco, dos músculos dos membros inferiores, paralisia parcial dos músculos dos membros superiores. Embora, tá aqui, ó, paralisia parcial dos músculos dos membros superiores. Ô, Rodrigo, mas você está falando que não é quadriplegia? Quadriplegia não seria não mexer de pescoço para baixo? Sim, mas funcionalmente, gente, a gente tem essa questão de avaliar as raízes nervosas. Então, assim, você pode ter uma pessoa que lesou na altura de C6 e ela tem movimento de braço. Não tudo, não tudo, mas ela vai ter algum movimento de braço, tá? Então, em alguns casos aí, onde a gente tem o C6, né, os músculos inervados C6, se algum for poupado, né, tiver poupado alguns aí, a gente vai ter alguma funcionalidade aí para esse indivíduo, né? Lembrem-se lá da aula de orientação e ação. Lembra do plexo braquial? A gente falou de plexo braquial, né? Que está aqui nessa região de ombro. Quais as raízes nervosas que formam o plexo braquial? A gente falou, né? C5, C6, C7, C8 e T1, né? Então, digamos que a altura da lesão seja C6. Então, tem alguns músculos que ainda são inervados pela raiz nervosa, pelo plexo braquial, a raiz nervosa que está lá é de C5, tá? Então, pode ter algum músculo preservado. Outra coisa, a lesão medular, ela pode ser classificada como completa e incompleta. Então, completa é quando rompeu a medula totalmente ali, ok? E incompleta rompeu parte da medula. E aí, se vocês forem fazer um estudo lá da medula, que vocês provavelmente viram em parte de mal funcional do sistema nervoso, você tem áreas de parte de sensibilidade e parte motora, tá? Lateralmente, anterior e posterior. Então, dependendo da área onde lesou, algumas coisas ainda podem ser preservadas. Eu mesmo tive um paciente cadeirante na época da faculdade, lesão medular incompleta, altura de C5, C6. Ele era um cara que, da região aqui, da altura de mamilo, da altura de peito, né? Então, assim, de mamilo, tá? Mais ou menos aí, deixa eu pensar aqui, altura de T4, T5 para baixo, era tudo anestesiado, tá? Não tinha sensibilidade ao movimento. E aí, por causa de dermátomo e tal, ele tinha movimentação do braço, mas algumas regiões, né, por exemplo, a região de nervo ulnar, por exemplo, muito no braço esquerdo, era anestesiada. Ele não sentia, embora ele movimentasse os dedos, mas ele não fazia isso daqui, não fechava a mão. O dedo dele fechava assim, ó. Ele fazia isso daqui, ó. Certo? Ele não.
movimentava o dedo individualmente, assim, mas ele fechava como se fosse tudo junto, tá? O polegar ainda estava preservado. Como era incompleto, ele apresentava uma fraqueza maior, né? Vocês estão me vendo espelhado aí, provavelmente, no braço esquerdo, e o braço direito tinha uma força melhor. Tanto que o trabalho muscular no braço esquerdo, eu tinha que dar um apoio para ele e tal. Então, assim, ele tinha uma tetraplegia, né? Considerada tetraplegia, mas era incompleta, porque a lesão medular dele era incompleta, tá? Então, pode ser preservada alguma função de membro superior. E isso é importante. Aí, numa avaliação desse paciente, tem que ver qual musculatura foi preservada, qual região que tem sensibilidade, para que a gente possa trabalhar em cima disso, para deixar ele mais funcional possível, usar tudo que for capaz, ativamente, entendeu? Então pode acontecer aí no paciente desse quadro de quadriplegia, ter paralisação do tríceps, pode, e aí ele perde movimentação, parte da movimentação de membro superior, mas o que ficar, a gente consegue trabalhar para que ele se mantenha funcional, tá? Isso é importantíssimo, importantíssimo dentro da fisioterapia, da parte neuroadulta, neuroinfantil, o que for, tem que ser trabalhado e tem que ser avaliado muito bem, tá certo? Então, ó, exemplificando aí, né? Por exemplo, lá na altura de C4, ó, é considerado tetraplegia. Na C6 também tetraplegia. Só que a gente tem as inervações de musculatura. C6 vai inervar quem? Músculo tal, tal e tal, pode estar preservado? Pode. Tem que saber se essa plegia, essa lesão foi completa ou incompleta. Então, pode ter parte da musculatura. Eu posso, de repente, ter uma lesão de C6 incompleta, e aí eu ter os dois braços funcionando quase todo? Pode, era o exemplo desse meu paciente. Eu posso ter uma lesão incompleta de C6, por exemplo, e aí funcionar um braço funcionar muito bem e o outro não funcionar. Vai depender de onde foi a lesão nessa medula, tá? Se for uma lesão completa, aí não tem jeito. Quando é completo, aí, meu filho, não tem caminho, não tem por onde o sinal nervoso passar, tá? Então, isso tem que ser observado. T6, ó, já é considerado paraplegia, então na altura aqui, ó, né, do apêndice xifoide, final de externo, né, L1, paraplegia também, tá? Então, gente, isso aqui já entra na parte de neurologia, na parte de avaliação neurológica. É importantíssimo estudar isso, sabe? Não é simplesmente, por isso que eu falo que fisioterapia não é brincadeira, não é simplesmente chegar lá, sua perna não movimenta, vamos mexer ela aqui para um lado para o outro e acabou. Vamos fazer de qualquer jeito. Não, necessita estudo. Necessita estudar pra caramba, tá? E cada paciente que a gente pega é estudar de novo. Não que a gente não vai saber nada para sempre. Sempre a gente vai precisar saber de algo, vai precisar relembrar de algo. E aí é necessário voltar de cara para o livro, para o artigo científico, pesquisar, estudar e fazer o melhor, tá? É isso daí. Belezinha? Então, agora é o momento de tirar as nossas dúvidas. Só um minuto antes que eu vou finalizar a gravação aqui para depois disponibilizar isso, tá bom? Então, vou finalizar a gravação nesse momento, tá? Essa foi a nossa aula aqui de hoje.